Shalom, graça e paz. Meu nome é Joyce, eu sou do Ministério Apostólico Restaurar São José de Mipibu, aqui na comunidade Arenã, no Rio Grande do Norte. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês o milagre que aconteceu na minha vida, na vida do meu filho e da minha família. E para mostrar a vocês que Deus, Ele está constantemente nos ajudando e operando milagres, pois Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Amém? Bom, a minha intimidade com o Senhor aconteceu quando eu descobri em um check-up, de exames, que estava grávida do meu segundo filho. E nessa gravidez, nessa descoberta dessa gravidez, aconteceu que eu descobri, que era de alto risco, porque eu estava com hipertensão e o bebê não estava sendo alimentado como deveria ser. Eu estava com minha placenta calcificada. E mais ou menos aos 5 meses eu comecei a ser internada na UTC para ter tratamentos, E descobriram também que a minha gestação, o meu bebezinho, ele estava com uma RCI, restrição de crescimento intrauterino. Ele era muito pequenininho, ele tinha pouco peso para a idade gestacional dele naquele momento. Então ficamos internados, durante mais ou menos até o fim da gestação, com 5 meses. E descobrimos em um check-up dele, de uma outra, que ele não tinha estômago. E para mim ali foi o início do meu deserto, porque eu não era cristã na época, eu não conhecia Jesus. E para mim foi um baque, porque aqui no Rio Grande do Norte o UTI neonatal é muito difícil. E nós estávamos batalhando porque era ele saindo de uma sala de cirurgia para fazer outra. E para honra e glória do Senhor, em uma dessas caminhadas, porque eram dias dentro da maternidade sozinha, porque só tinha o horário da visita. E em uma das madrugadas eu encontro um cantinho feito por uma mulher de Deus e lá tinha uma Bíblia. E ali foi o meu encontro com Deus, foi a minha intimidade gerada com Deus. E nessa Bíblia, eu abro a Bíblia, tem gente que não defende essa tese de abrir a Bíblia e Deus falar. Mas para mim serviu nesse dia. Porque era Deus querendo falar comigo. Porque eu sempre gostei muito de ler, mas nunca a Bíblia. E Deus me deu uma passagem que está lá em Eclesiastes. Porque eu tinha recebido esse diagnóstico há mais ou menos uma semana, que ele não tinha estômago e que iria fazer uma cirurgia, sair de uma sala de cirurgia, que seria a cesariana, para outra. Com horas de vidas ele faria outra, para poder se alimentar, que ele não tinha estômago. Então essa passagem lá em Eclesiastes 11:5, o Senhor falava assim para mim: assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre que está da grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. E eu comecei a chorar nesse dia. E os psicólogos achavam que eu estava com depressão. Mas eu falei, não. É porque hoje eu tive a certeza que o meu filho não vai passar por cirurgia, porque Deus falou comigo. Aí quando eu falava foi Deus que falou comigo, as pessoas achavam que eu estava louca. Eu disse, não. Eu estava lá no cantinho de oração e eu recebi, Deus falou comigo. E nesse dia em diante, a enfermeira-chefe falou assim, Joyce, amanhã você vai passar por um exame, ultrassonografia, porque nós achamos que o seu bebê não está sendo alimentado como deveria ser. Ele não tem crescido, ele não tem engordado, por mais todos os tratamentos. Nesse dia eu nem dormi. E Deus coloca um anjo chamado Dr. Felipe, que era o médico que iria fazer a ultrassonografia no dia seguinte. E ele fala, mãezinha, eu vi o teu sofrimento, eu tenho acompanhado, desde sempre a tua gestação, de fora, não de dentro. E eu decidi fazer um exame que é muito caro e que aqui a unidade ela não cobre. Mas como eu não sou só o médico dessa unidade, eu trouxe o aparelho para fazer aqui. Oh, glória a Jesus. E hoje é muito comum as grávidas fazerem ultrassonografia com Doppler, Mas naquela época não era. E principalmente cobertado pelo SUS. E esse médico trouxe a bênção para mim.
E ele falou assim, mãezinha, teu filho tem estômago. E eu não acreditava, porque eu já tinha feito mais de 20 ultrassonografias e diziam, morfológicas, e diziam que era quase todos os dias ultras. E ele falou assim, só tem um pequeno problema. Ele tem um estreitamento no esôfago pela falta de alimentação da tua placenta. Não está alimentando como deveria ser. Mas que ele tem. Ele até brincou que a gente chama assim, aqui no Rio Grande do Norte, o cabra. Ele falou assim, o cabra só não gosta de comer. Mas ele tem estômago sim, não vai precisar de cirurgia. E daquele dia em diante eu falei, eu quero conhecer esse Deus que falou comigo e que ele mostrou que realmente o homem não sabe de nada. E naquele dia eu disse, quando eu sair daqui eu vou buscar um lugar onde está esse Deus que falou comigo e que mostrou que realmente meu filho não ia precisar de cirurgia. E aquele dia para mim foi um divisor de águas, porque eu passei a crer não no que eu estava vendo, e sim no que Deus iria falar para mim. Só que, como eu era recém, né, foi um recente encontro com o Senhor e não tinha o conhecimento da palavra, para mim as coisas ainda iam acontecendo e depois é que eu enxergava. E ele nasceu para a honra e glória do Senhor, mesmo com todos dizendo que ele iria para um UTI, nascendo com 12 dias antes de completar 8 meses, ele nasceu, porque em um dos exames o sangue não estava passando pelo cérebro, só no restinho do corpo. Tivemos que fazer uma cesariana de urgência. E ele nasceu, não precisou de UTI, para a honra e glória do Senhor. E fomos para casa. Chegando em casa, mais ou menos 20 dias, Deus mexe de novo comigo, porque eu tinha prometido que ia buscar esse Deus e descansei. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um costume, né, de festejar as festas de São João antes, né, bem antes de começar, que é em junho. E o Johan, ele nasceu em abril, em meados da Páscoa, da Semana da Páscoa. Ele nasceu na quarta-feira, né, que falam da Semana Santa, né, os religiosos católicos falam isso. E nessas bombinhas de São João, soltaram uma bombinha de São João em frente à minha casa. E ele se assustou e passou muito mal. Ele ficou sem cor, ele convulsionou. E eu saí nesse dia correndo, né, para a unidade básica com a minha filha de 8 anos, me dando suporte, porque eu ainda estava cirurgiada. Era correndo mesmo, você não entende, irmão. Porque ele estava sem cor. E quando eu cheguei na unidade básica, né, os famosos postinhos aqui no Rio Grande do Norte, chegando lá, Deus já estava lá com seus anjos, porque nesse dia estava havendo um curso, né, eu fico assim até emocionada com o que Deus faz. E nessa unidade tinha uma enfermeira e um médico de SAMU fazendo esse curso. E Deus, ele levou todos o que precisava naquele dia para socorrer o meu filho naquele dia. E ele teve 16 paradas em questão de 5 minutos. De 5 em 5 minutos ele tinha uma parada. E no intervalo de 20 minutos ele teve 16 paradas. E ele não tinha cor, ele não tinha vida. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele ficou vivo, ele foi reanimado e voltamos para casa. Sendo que na madrugada, né, eu percebi que ele não estava bem. E consegui o contato de uma SAMU, né? E elas nos levaram para um hospital chamado Maria Alice Fernandes, que é especialista em crianças. Chegando lá, o médico me deu um diagnóstico que é de qualquer mãe perder o chão. Ele falou assim, mãezinha, seu filho não passa de hoje. É tanto que nós não fomos para a ala do hospital, nós estávamos na área de emergência. Porque para eles, o Johan era caso perdido. E nós ficamos lá 4 dias. Com o Johan tendo paradas, tendo convulsões, tendo saturação baixa. E só tendo aqueles aparatos mínimos. Até que um momento, Deus levanta outro anjo, uma mulher cristã também. Vê o meu sofrimento, que diante de tudo isso, a minha cirurgia, ela abriu. Ela criou secreções. E ela enxergou na minha roupa, porque como o hospital era muito distante,
e nós não estávamos dentro do hospital, não era permitido muita coisa. Naquela época nós estávamos vivendo uma crise muito grande, né, financeira, e para o meu esposo chegar no hospital eram 3 conduções. Nós morávamos em Parnamirim, e esse hospital é em Natal, mas é bem no interior de Natal mesmo, na área da Zona Norte. Ele tinha que pegar 3 conduções. E às vezes não tinha como vir pegar a minha roupa suja para trazer outra. E ela me viu, né, com a camiseta suja de secreções da minha cirurgia. E ela disse assim: eu vou tomar a tua causa, porque você é uma guerreira. E nesse intervalo ela consegue uma vaga dentro do hospital mesmo, onde lá tinha leito para o meu filho, tinha um aparato maior. E para mim também, que eu poderia dormir naquelas poltronas clináveis, né, que chamam. E ficamos lá 45 dias, o Johan, ele teve outras paradas e foi para UTI. E lá ele passou 35 dias. Quando o homem dizia, se desligar o aparelho, ele morre. E eu crendo que não ia acontecer isso. Mas para a honra e glória do Senhor, com 42 dias, nós saímos do Maria Alice Fernandes, com ele já com encaminhamento, porque lá descobrimos que ele tinha, com um susto, ele tinha uma artéria, por isso que ele perdia os sentidos fáceis. Ele teve uma artéria do coração desprendida, que essa artéria faz a função de oxigenação do cérebro. E essa cirurgia só poderia ser feita aos 2 anos de idade, porque é quando a artéria ela fica mais velha. E era constantemente exames, e para honra e glória do Senhor, 15 dias antes pós-cirurgia, né, alguns anos depois, nós tivemos várias crises dele, vários internamentos. Mas 2 semanas antes, Deus faz mais um milagre. Em um check-up, né, de uma eco dele, se é comprovado, não só com esse, mas com outros vários, que os médicos não acreditavam, de que a artéria se grudou ao coraçãozinho dele. Oh, glória a Jesus. E ele até hoje ele é estudo dos médicos, porque isso não acontece. Mas nós, cristãos, nós que cremos num Deus que tudo pode, sabemos que isso foi um milagre. E o próprio médico falou: eu creio na ciência, mas se tu crê que milagre existe, teu filho é um. E hoje ele já está com 4 anos. Ele fez agora em abril. E tá bem saudável, graças a Deus não teve mais crises alguma, para honra e glória do Senhor. E mais outro testemunho, né? Que é do Ministério Apostólico Restaurar Vai, né? Que entrou nessa guerra, né? Alguns dias atrás ele engoliu uma moeda de 5 centavos. E nós fomos para uma UPA e lá feito um raio-x, acharam que a moeda estava no pulmão. E fomos encaminhados para o maior hospital do Rio Grande do Norte, chamado Valfredo Gurgel. E lá, em tempo recorde, questão de 5 minutos, nós fomos atendidos. Em questão de 10 minutos, fizemos um raio-x, que lá é muito difícil, e uma ultrassonografia em 20 minutos. E os resultados saíam rápido. Questão de coisa de Deus, né? Aquele que crê que é coisa de Deus, porque os próprios internados lá falavam: eu tô aqui há dias, eu tô aqui há meses para fazer um exame desse. Eu até declarei na vida de um lá, mas isso aqui é Deus e Ele vai fazer na tua vida também, basta você crer. Porque há uma palavra que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E era Deus mostrando mais uma vez que estava do nosso lado. E nesses exames foi achado, né, constatado que estava no estômago. Né? A moeda não estava no pulmão, estava no estômago, e que nós não iríamos fazer uma cirurgia, né? Os médicos falavam, de risco, quando nós podemos esperar ele fazer no cocô. E no domingo, né, o bispo estava fazendo o culto online, e ele fala assim: recebe o teu milagre na tua casa, vai se acontecer hoje, não vai ser para amanhã, vai ser hoje. E eu já estava querendo ir no outro dia, porque lá foi dito assim, ó: aqui a 3 dias, se ele não fizer, vai na UPA bater o raio-x novamente pra gente localizar essa moedinha. E ele só faz cocô de 2 em 2 dias. Ele já tinha feito. E eu não cria que aquilo ali iria acontecer. Mas mesmo assim, eu até falei assim, brinquei com o celular. Eu falei assim: bispo, espera aí que eu vou ver lá o que meu filho tá chamando. Ele falou: mãe, vou fazer o número 2. E eu: tá, filho, tá.
achando que era brincadeira. Com menos de 2 minutos ele fala, mãe, acabei. Aí eu, tá, bispo, só 1 minuto, tá? Eu vou aumentar aqui o volume e eu vou fazer uma autópsia. Eu brinquei até assim. E a moeda tava lá. Pois é, a moeda tava lá. E era mais um milagre do Senhor na minha vida, na vida da minha família e na vida do meu filho, né? Ele não tá aqui porque ele é muito ativo e eu tive que pegar o horário que ele tava dormindo pra poder gravar esse vídeo, porque senão eu não iria conseguir falar nada pra vocês. Mas o Jahan hoje está com 4 anos, tá uma bênção do Senhor. E eu quero deixar essa mensagem no coração de vocês, que Deus, Ele opera milagres. Ele fez um milagre na minha vida, na vida da minha família e na vida do meu filho. E hoje Ele é um milagre dito aqui em casa. Quando nós, nos afastamos de Deus e achamos que Ele não está conosco, eu olho para Ele e eu falo, Deus existe. Deus, Ele opera milagres e você é um filho. E Ele tem sido a força da nossa caminhada. Um cheiro no coração de vocês. Eu espero que esse meu testemunho tenha fortificado o coração de vocês para uma caminhada, para uma possível caminhada que vocês vão fazer. Um cheiro direto do Rio Grande do Norte para vocês. Graça e paz.